A poeira densa levantada pelo jipe da Progresso Extrativa cobria os últimos quilômetros da estrada vicinal empoeirada. Afastando-se da familiar São João da Boa Vista, à frente, Ricardo, o líder da equipe, tinha um sorriso pragmático nos lábios. Seu olhar era de conquistador, não de explorador. Ao seu lado, Laura, a engenheira ambiental, olhava a paisagem com uma apreensão velada, seus óculos refletindo a luz esverdeada da floresta que se adensava. No banco de trás, Célio, o capataz musculoso, e Zeca, o jovem operário, impressionável, faziam piadas sobre o mato virgem que estavam prestes a civilizar. O objetivo da missão era ambicioso e, para muitos, moralmente questionável, embora tivessem licenças que Ricardo habilmente conseguira contornar. A área que pretendiam adentrar era uma zona de preservação reconhecida da Mata Atlântica. Nos limites mais remotos do município de São João da Boa Vista, a Progresso Extrativa não estava ali para observar. Mas a ordem era clara: abrir uma nova estrada de acesso para uma jazida de minério recém-descoberta, e se para isso fosse preciso derrubar centenas de árvores milenares, que assim fosse. O lucro falava mais alto. À medida que o jipe avançava, a paisagem mudava drasticamente. As fazendas e sítios deram lugar a uma densidade de vegetação quase intransponível. Árvores se erguiam como colunas de um templo verde escuro, suas copas formando um dossel tão espesso que a luz do sol mal conseguia perfurar, criando uma penumbra constante no chão da floresta. O ar, antes carregado com a poeira da estrada, tornou-se úmido e saturado, com um cheiro de terra molhada, musgo e uma profusão de vida orgânica. Era uma beleza selvagem e intocada, um ecossistema que parecia respirar em uníssono, alheio à presença humana. Ricardo desceu do jipe, respirando fundo o ar úmido. Chegamos, anunciou, seu tom vibrando com a excitação da conquista. Aqui, meu caro Zeca, é onde a verdadeira riqueza está escondida. Ele deu um tapa nas costas do jovem, que olhava a floresta com uma mistura de admiração e receio. Célio já descarregava as motosserras e o equipamento de medição, ansioso para iniciar o trabalho. A mentalidade da equipe era puramente utilitarista. Aquela floresta era um recurso a ser explorado, um obstáculo a ser superado, não um santuário a ser respeitado. As árvores eram madeira, o solo guardava minerais, e a beleza natural era apenas uma paisagem. Os sons da natureza, até então harmoniosos, o canto distante dos pássaros, o zumbido de insetos, seriam logo substituídos pelo rugido das máquinas. O primeiro bulldozer foi descarregado, seu motor roncando alto. Uma declaração agressiva de intenções no silêncio primordial da mata, quando a primeira árvore colossal gemeu e caiu com um estrondo ensurdecedor, ecoando por quilômetros. Na floresta, uma sensação quase imperceptível de algo se mexendo, como uma respiração contida, pareceu preencher o ar. A invasão ambiciosa havia começado. A floresta, em sua majestade silenciosa, estava prestes a sentir a ferida. E como eles logo descobririam, a reagir. O rugido do bulldozer e o som cortante da primeira árvore caindo ecoaram pela floresta. Um grito dissonante na sinfonia da natureza. A equipe da Progresso Extrativa trabalhava com fervor, alheia à mudança sutil na atmosfera ao redor. Mas a floresta, longe de ser passiva, começava a reagir, enviando seus primeiros avisos, fenômenos que, a princípio, foram descartados como meras coincidências ou excentricidades do ambiente. Primeiro aviso veio como fenômenos meteorológicos, localizados e estranhos. Enquanto o sol brilhava em grande parte do céu, uma chuva súbita e torrencial irrompeu sobre a área de desmatamento. Não havia nuvens escuras visíveis, e a chuva era tão concentrada que as áreas a apenas 50 metros de distância permaneciam secas. O temporal durou apenas alguns minutos,
mas foi violento, transformando o solo requemoberto em um lamaçal escorregadio que atrasou o trabalho e danificou alguns equipamentos leves. Ricardo, o líder, resmungou sobre tempo maluco de floresta, mas Laura, a engenheira, sentiu um calafrio. O padrão da chuva era antinatural. Pouco depois, enquanto Célio operava uma motosserra para derrubar uma árvore menor, um vento forte e incomum surgiu do nada. Não havia brisa no restante da floresta, mas rajadas potentes pareciam se concentrar apenas na árvore que estava sendo cortada. O vento uivava em torno dela, fazendo a motosserra de Célio balançar perigosamente em suas mãos, quase o derrubando. A árvore, já fragilizada, caiu de forma inesperada, por pouco não atingindo um Zeca assustado. Parece que a velha não queria ir pro chão, ironizou Célio, mas seus olhos mostravam uma ponta de apreensão. Os pequenos deslizamentos de terra, em locais incomuns, também começaram. Em um trecho da estrada, que Ricardo havia mapeado como estável, pequenas porções de terra e pedras se soltavam de forma espontânea, bloqueando o caminho e exigindo horas de trabalho para serem removidas. Não eram grandes deslizamentos, mas o suficiente para frustrar o avanço da equipe e levantar questões sobre a estabilidade do solo, que não parecia ser tão previsível quanto seus estudos geológicos indicavam. Zeca, o mais supersticioso, começou a murmurar sobre a terra não gostar do que estamos fazendo. A fauna local, que antes era vibrante e ocasionalmente visível, começou a agir de forma estranha. Pequenos mamíferos e pássaros, que normalmente se escondiam, agora pareciam anormalmente agressivos ou evasivos. Cobras, normalmente tímidas, foram vistas se enrolando nos pneus dos veículos, quase impedindo seu movimento. Um bando de macacos, geralmente curiosos, atacou um dos sacos de suprimentos no acampamento, não para roubar comida, mas para rasgá-lo e espalhar seu conteúdo, como um ato de sabotagem. Em outro momento, uma onça, normalmente noturna e arredia, foi vista observando-os de longe durante o dia, seus olhos fixos na área de desmatamento, uma presença gélida e vigilante. Ricardo descartava tudo como azar ou excentricidades da natureza selvagem. Laura, porém, sentia que a sequência de eventos era orquestrada. A floresta estava viva e estava enviando seus primeiros avisos. A invasão ambiciosa havia sido notada, e a natureza, em sua sabedoria antiga, começava a demonstrar que não seria passiva diante da destruição. O desrespeito àquele santuário estava prestes a cobrar um preço que eles jamais poderiam ter imaginado. Os avisos da floresta, antes ignorados como coincidências, transformaram-se em uma intervenção ativa e deliberada. A equipe da Progresso Extrativa, imersa em sua ambição, continuava a empurrar as máquinas e motosserras para dentro da mata, mas cada passo à frente era recebido com uma resistência crescente e alarmante por parte da própria natureza. A floresta não estava mais apenas avisando, estava lutando. A vegetação começou a crescer em ritmo acelerado, um fenômeno bórico que desafiava toda a lógica. Caminhos que haviam sido abertos no dia anterior amanheciam com uma camada densa de novos brotos e vinhas emaranhadas, bloqueando o acesso e exigindo um esforço redobrado para serem novamente desobstruídos. Parecia que as árvores e arbustos estavam se esforçando para cicatrizar as feridas da intrusão durante a noite, ou para criar novas barreiras. Célio, o capataz, resmungava sobre a praga de mato, mas a velocidade com que a vegetação se recuperava era assustadora. Além disso, plantas venenosas e urticantes, que não eram típicas daquela altitude ou tipo de solo, começaram a surgir em áreas desmatadas ou nas bordas da trilha recém-aberta. Zeca e outros operários sofreram erupções cutâneas graves e inchaços dolorosos após o contato com folhas que antes não estavam ali. Ricardo, irritado, mandou pulverizar herbicidas, mas as plantas pareciam resistir, brotando com mais vigor. Em questão de horas,
Era como se a floresta estivesse produzindo suas próprias armas biológicas contra os invasores. A fauna local se tornou agressivamente protetora, não apenas dispersando suprimentos, mas agora atacando com uma fúria coordenada. Bandos de macacos e aves de rapina faziam voos rasantes sobre os trabalhadores, lançando objetos e tentando morder ou arranhar seres menores. Como aranhas e escorpiões, alguns com cores e tamanhos estranhos, eram encontrados em grande quantidade dentro dos veículos e alojamentos improvisados, como se estivessem sendo enviados para intimidá-los. Uma noite, um grupo de javalis selvagens, normalmente evasivos, atacou o acampamento, destruindo tendas e equipamentos. Não para se alimentar, mas com uma violência direcionada. O ápice dessa intervenção ativa veio quando os próprios elementos da floresta pareciam se voltar contra eles. Troncos de árvores, aparentemente estáveis, de repente rachavam e caíam com um barulho ensurdecedor perto dos trabalhadores. Pedras rolavam de encostas que antes eram seguras, parecendo intencionalmente direcionadas para as máquinas ou para os operários. Em um incidente assustador, uma motosserra de Célio falhou inexplicavelmente, seu motor engasgando e morrendo bem no meio de um corte, e ao examiná-la, eles encontraram cipós finos e resistentes, mas impossíveis de serem vistos à distância, enrolados nas lâminas, como se a própria vegetação tivesse sabotado a ferramenta. Ricardo, embora ainda tentasse manter uma fachada de controle, sentia frustração e um calafrio na espinha. Laura, que observava os fenômenos com uma apreensão crescente, começou a compilar um registro dos eventos, percebendo um padrão, uma inteligência por trás do caos. A floresta não estava apenas reagindo, estava ativamente resistindo, com uma força e uma coordenação que iam além da mera natureza. Os homens da progresso extrativa estavam lutando contra algo mais do que o terreno difícil. Estavam lutando contra a própria consciência da floresta, que agora decidira revidar. A crescente resistência da floresta, com sua vegetação invasora, plantas venenosas e fauna agressiva, havia ultrapassado o limiar das coincidências. Ricardo e Célio, ainda que relutantes, começavam a se incomodar. Mas foi a partir daí que a verdadeira natureza da floresta se insinuou. Não era apenas a natureza reagindo, era uma consciência antiga e vingativa que os observava, aprendia e agia com um propósito sinistro. O primeiro sinal veio de uma sensação persistente de estar sendo observado. Não era o olhar de um animal escondido, era uma presença fria e pesada que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Zeca, o mais jovem, começou a se queixar de sentir olhos sobre ele, mesmo em campo aberto. Ao se virar rapidamente, tinha a impressão de que os troncos das árvores mais antigas, com suas formas retorcidas e cascas rugosas, pareciam ter feições. Não eram rostos claros, mas distorções na madeira que se assemelhavam a olhos ou bocas silenciosas, fixas nele. A sensação era de que as próprias árvores eram os olhos de algo muito maior. A floresta começou a emitir sons que imitavam vozes humanas, mas com uma qualidade fantasmagórica. Em meio ao trabalho, Ricardo ouviu, de forma clara, o som de uma risada sutil e zombeteira vindo de dentro da mata, que parecia zombar de seus esforços frustrados. Célio, sozinho em um trecho da estrada, jurou ter ouvido seu próprio nome ser sussurrado entre o farfalhar das folhas, sua voz distorcida, mas inconfundível. As vozes eram esporádicas e sutis, sempre desaparecendo antes que pudessem ser confirmadas pelos outros, mas o suficiente para plantar a semente da dúvida e do medo. Laura, a engenheira ambiental, foi quem primeiro articulou a verdade chocante. Ela notou que as ações da floresta pareciam ser direcionadas e inteligentes. As quedas de galhos nunca eram
aleatórias. Sempre erravam por pouco uma máquina ou um trabalhador, como se fossem avisos controlados. As barreiras de vegetação mais espinhosa sempre surgiam exatamente onde eles tentavam abrir um novo atalho. Ela começou a observar a forma como as sombras pareciam se alongar e se mover de forma antinatural, como se o observador sem rosto de outra história estivesse de volta. Mas aqui, controlando o próprio ambiente, não é a natureza. Ricardo, ela disse. Sua voz tensa. Ela está fazendo isso de propósito. Ela sabe que estamos aqui. Ela está nos vendo. Ela está nos entendendo. O ápice dessa percepção de consciência veio quando a floresta começou a emitir sons que eram quase como uma comunicação deliberada. Não mais apenas sussurros ou imitações, mas uma série de rangeres profundos das árvores, gemidos longos da terra e o sussurro do vento entre as folhagens que, juntos, formavam um padrão rítmico, quase como uma língua. Era um som que não podiam entender, mas que transmitia uma sensação avassaladora de raiva e ameaça, uma mensagem clara de que a floresta estava furiosa e não os queria ali. A progresso extrativa havia invadido uma floresta que não era apenas um conjunto de plantas e animais, mas um organismo colossal, antigo e consciente. A beleza inicial se transformou em uma face maligna, e o ambiente ao redor deles não era mais um desafio a ser superado, mas um inimigo inteligente e onipresente que os observava, os avaliava e estava pronto para ir muito além de meros avisos. O medo, antes focado em acidentes, agora se voltava para a ideia de uma entidade viva e consciente que havia sido despertada e que estava começando o seu contra-ataque. A percepção de uma consciência vingativa na floresta gelou o sangue da equipe da progresso extrativa. Ricardo tentava manter a linha dura, mas até ele sentia o peso dos olhos invisíveis. O ambiente, antes um recurso a ser explorado, começou a se transformar ativamente em uma prisão, um emaranhado vivo de armadilhas que pareciam ter sido criadas com uma inteligência cruel. A trilha que eles haviam aberto começou a desaparecer. Não era apenas o crescimento acelerado da vegetação. A própria terra parecia se mover. Partes da estrada recém-criada eram subitamente bloqueadas por deslizamentos de terra que surgiam do nada. Ou o solo cedia, abrindo pequenas crateras que pareciam engolir o caminho. Ao tentarem desviar, encontravam-se em caminhos que se alteravam de forma bizarra. Uma curva familiar levava a um beco sem saída, coberto por arbustos espinhosos. Ou um atalho que antes parecia promissor agora se estendia infinitamente, sem levar a lugar nenhum. Era como se a floresta estivesse reescrevendo seu próprio mapa, guiando-os para o isolamento. A vegetação se fechava em torno deles, criando labirintos vivos. Árvores cujos galhos haviam sido podados voltavam a crescer com uma rapidez assustadora, entrelaçando-se de forma a formar paredes impenetráveis. Vinhas grossas e resistentes desciam do dossel transformando-se em cortinas intransponíveis, que bloqueavam a visão e o movimento. O arame farpado que Ricardo havia esticado para delimitar áreas de trabalho aparecia enrolado em troncos distantes, como se tivesse sido movido intencionalmente, ou sumia completamente. A floresta estava ativamente criando prisões verdes, apertando o cerco a cada hora que passava. O terreno se tornou traiçoeiro e imprevisível. Áreas que eram firmes no dia anterior agora eram pântanos ocultos, com lama movediça que ameaçava engolir botas e até mesmo equipamentos pesados. Pequenos buracos surgiam do nada no chão, disfarçados por folhas e musgo, levando a quedas. Paragus, Célio, o capataz, quase quebrou uma perna ao cair em um desses buracos, que apareceu subitamente sob seus pés, sentindo a terra ceder como uma boca faminta. Não eram acidentes, eram armadilhas.
A mais perturbadora das manifestações eram as raízes que pareciam se mover. Enquanto tentavam atravessar um trecho denso, os trabalhadores sentiam as raízes das árvores se erguerem do chão como serpentes e tentarem enrolar-se em seus tornozelos, forçando-os a tropeçar e cair. Não era o simples ato de pisar torto. Era um puxão deliberado, uma tentativa de imobilização. Máquinas pésadas, como o bulldozer, atolavam inexplicavelmente em solo que parecia firme, e seus pneus eram perfurados por raízes que pareciam emergir apenas para esse fim. Laura, horrorizada, apontou para os padrões. Não é só o terreno, ela gritou para Ricardo, com a voz embargada pelo medo. É a floresta inteira! Ela está nos prendendo. Ela não quer que a gente saia. Ricardo, antes imune ao medo, sentia o suor frio escorrer por suas costas. O sorriso de conquistador havia desaparecido, substituído por uma expressão de desespero. Crescenti. A floresta que sente e reage havia transformado seu próprio corpo em uma intrincada e mortal armadilha, e eles estavam presos em seu abraço letal, sendo levados para o próximo estágio de sua vingança. Com o ambiente transformado em uma armadilha viva, a floresta parou de apenas contê-los. Ela começou a retaliar. A inteligência vingativa por trás da vegetação e do terreno agora orquestrava ataques diretos e pessoais. Como os Seyssauber's. Quem era o responsável pela invasão? Mirando no grupo da Progresso Extrativa com uma precisão aterrorizante, o primeiro ataque, direto, foi contra Zeca. Enquanto tentava desobstruir um caminho bloqueado por vinhas, ele sentiu algo se enrolar rapidamente em seu tornozelo. Não era uma raiz solta. Era um cipó grosso e forte que se apertou como um laço, erguendo-o do chão com uma força brutal. Ele gritou, debatendo-se no ar, enquanto o cipó o suspendeu por alguns segundos antes de soltá-lo bruscamente, fazendo-o cair com força no chão, ofegante e com o tornozelo torcido. A marca do cipó em sua perna era profunda e avermelhada, como se a planta tivesse tentado estrangulá-lo. Laura, a engenheira, foi alvo de plantas que antes não estavam ali. Ao passar por uma área recém-desmatada, onde o solo estava mais exposto, ela sentiu uma queimação intensa em seus braços e pernas. Ao olhar, viu que pequenas folhas de um verde estranhamente escuro e com espinhos finos haviam se enroscado em sua pele. Essas plantas secretavam uma toxina que causava bolhas ardentes e uma coceira insuportável, fazendo-a gritar de dor. Era como se a floresta tivesse conjurado novas defesas, visando especificamente aqueles que a estavam ferindo. Célio, o capataz da motosserra, sentiu a fúria da floresta de forma mais violenta. Enquanto trabalhava perto de uma árvore antiga, um tronco seco e pesado desabou inesperadamente do alto, atingindo o chão com um estrondo assustador. Ele saltou para o lado por questão de centímetros, sentindo o vento do impacto em seu rosto. Não havia vento forte, nem outros sinais de que a árvore estava prestes a cair. Parecia um ato intencional, um ataque direto e calculado para esmagá-lo, como uma retribuição pela derrubada de seus irmãos. O medo em seus olhos era palpável, substituindo a arrogância. Ricardo, o líder impiedoso, começou a sofrer com a vingança mais sutil, mas igualmente aterrorizante. Enquanto tentava dar ordens e manter o controle, ele sentia espinhos finos e invisíveis perfurarem sua pele vindos do nada. Eles apareciam em suas mãos, rosto e até mesmo sob suas roupas, causando uma dor constante e uma irritação excruciante. Não havia plantas espinhosas visíveis onde ele estava, mas a sensação era de que a própria floresta estava o chicoteando, infligindo dor a cada passo. Em momentos de desatenção, um galho baixo e rígido parecia se mover ligeiramente para atingir seu rosto, ou uma teia pegajosa e estranha grudava em seus olhos. A floresta estava revidando, e o fazia de forma pessoal. Os ataques não eram aleatórios,
Eram direcionados, parecendo infligir sofrimento proporcional ao grau de intrusão e desprezo que cada membro da equipe havia demonstrado. A percepção de que a natureza não era apenas um inimigo a ser superado, mas uma entidade viva e consciente que buscava vingança, fez com que o pânico se instalasse de vez. A invasão ambiciosa havia se transformado em uma caçada, onde os caçadores se tornaram a presa, à mercê da fúria da floresta que sentia e reagia. Os ataques pessoais da floresta haviam levado Ricardo, Laura, Célio e Zeca ao limite do desespero. Feridos, exaustos e psicologicamente abalados, eles tentavam se reagrupar, mas a floresta não lhes deu trégua. A consciência vingativa da natureza elevou sua fúria a um nível esmagador e sobrenatural, demonstrando um poder que transcendia qualquer fenômeno natural. De repente, o céu, que até então estava parcialmente encoberto, escureceu de forma abrupta e antinatural sobre a área de desmatamento. Nuvens negras e densas se formaram em segundos, girando em redemoinhos ameaçadores. Diretamente acima deles, uma tempestade localizada surgiu do nada, com ventos uivantes que pareciam gritar com vozes furiosas, balançando as árvores violentamente, mas apenas dentro dos limites da área invadida. Fora dali, a floresta permanecia estranhamente calma. A chuva começou a cair em torrentes. Mas não era chuva normal, eram gotas pesadas, quase como pedras, que chicoteavam suas peles e causavam dor. Em meio ao caos da tempestade, raios começaram a atingir alvos específicos com precisão aterrorizante. Um raio atingiu em cheio o bulldozer que Célio havia usado para derrubar as primeiras árvores, incendiando o veículo com uma explosão ensurdecedora. Outro raio partiu ao meio uma árvore antiga, que Ricardo havia marcado para a corte, fazendo-a cair com um estrondo monumental, por pouco não esmagando-o. Não eram raios aleatórios, eram ataques direcionados, com uma inteligência que parecia punir-los por seus crimes contra a floresta. O cheiro de ozônio e madeira queimada preencheu o ar. A própria terra começou a se rebelar. O solo subsus pés tremeu violentamente, não como um terremoto, mas com uma vibração pulsante que parecia vir de dentro da floresta. Fendas se abriram na terra, engolindo equipamentos e quase prendendo as pernas de Zeca, que gritava de pavor. As raízes das árvores, antes apenas ameaçadoras, agora se erguiam do chão como tentáculos, chicoteando o ar e tentando agarrá-los, forçando-os a um movimento constante e desesperado. Era como se a floresta tivesse despertado um sistema nervoso subterrâneo, usando a própria terra como arma. O som da floresta se transformou em uma manifestação auditiva pura da raiva da entidade. O uivo do vento se tornou um lamento estridente e ensurdecedor, um coro de agonia e fúria que parecia penetrar seus tímpanos e vibrar em seus ossos. O farfalhar das folhas, antes sutil, agora soava como 1.000.000 de vozes sussurrando maldições, em uníssono. Um rugido orgânico que vinha de todas as direções. Era um som que não apenas dominava o ambiente, mas esmagava suas mentes. Uma cacofonia de retribuição que os tornava surdos a tudo, exceto a fúria da floresta. Laura, em meio ao caos, olhou para Ricardo, cujos olhos, antes duros e calculistas, agora refletiam um terror absoluto e uma rendição silenciosa. A floresta não era mais uma paisagem a ser explorada. Era um gigante adormecido, que havia sido despertado por sua ganância. E agora se levantava para esmagá-los com sua fúria elementar. Eles estavam fisicamente sobrecarregados pela manifestação da raiva da natureza, presos em uma tormenta de vingança que ameaçava consumi-los completamente. A única opção era tentar uma fuga desesperada, antes que a floresta os engolisse para sempre. A manifestação da raiva da floresta havia reduzido a equipe da Progresso Extrativa a fragmentos. Ricardo, Laura, Célio e Zeca, este último,
mal se arrastando, ferido, e em estado de choque estavam no epicentro de uma fúria natural e sobrenatural. O bulldozer em chamas e a terra tremendo eram o cenário de um único pensamento: escapar. A fuga se tornou uma corrida caótica contra um ambiente que estava ativo e conscientemente tentando impedi-los. Não era mais uma trilha, era uma entidade gigantesca e viva que os estava caçando. O rugido ensurdecedor da floresta, misturado ao estalo de raios e ao gemido da terra, era um constante lembrete da perseguição implacável. As árvores pareciam se fechar sobre eles, em vez de simplesmente bloquearem o caminho. Troncos inteiros e galhos grossos pareciam se mover e se entrelaçar rapidamente, formando paredes impenetráveis à sua frente, forçando-os a mudar de direção repetidamente, ou a rastejar por passagens estreitas que se fechavam logo atrás deles. Era como se estivessem dentro de um organismo vivo, e seus movimentos eram controlados por ele. Em um momento aterrorizante, Célio tentou forçar passagem por entre dois troncos, e as árvores pareceram se apertar, quase esmagando-o antes que ele conseguisse se libertar. Raspando a pele, o solo da floresta tentava engoli-los. Áreas que eram firmes há segundos se transformavam em lamaçais profundos e viscosos, puxando suas botas com força. Buracos se abriam subitamente diante de seus pés, disfarçados por uma fina camada de folhas, obrigando-os a saltar desesperadamente, ou a desviar por caminhos ainda mais traiçoeiros. Laura, tentando evitar um pântano recém-formado, escorregou em um emaranhado de raízes que pareciam se contorcer, quase caindo em uma fenda que se abriu sob ela. Ela sentiu uma força puxando-a para baixo, como se a própria terra estivesse faminta. A vegetação agia como braços e pernas de uma criatura gigante. Vinhas espinhosas e cipós se estendiam rapidamente para envolvê-los, arranhar seus rostos e prender seus membros. Plantas urticantes brotavam em segundos em seu caminho, fazendo-os gritar de dor ao contato. O ar estava carregado de pólen irritante e esporos estranhos que faziam seus olhos arderem, e a respiração se tornar ofegante. Zeca, já ferido, gemia enquanto tentava se soltar de um emaranhado de cipós que pareciam se apertar em torno dele. Ricardo, o líder, agora corria sem dignidade, seu rosto coberto de suor e lágrimas de pavor, sua mente gritando para escapar daquele inferno verde. Ele tentava guiar o grupo, mas cada direção que escolhia parecia ser a mais difícil, a mais perigosa, como se a floresta antecipasse seus movimentos. Eles estavam em uma corrida de vida ou morte contra uma inteligência primordial que queria destruí-los, não por uma única causa, mas como uma vingança total pela invasão. O objetivo não era mais a mineração ou a estrada, era a sobrevivência a qualquer custo. A fuga desesperada da floresta viva foi uma batalha contra a própria natureza. Agora, uma entidade vingativa. Ricardo, Laura, Célio e Zeca lutavam por cada centímetro, seus corpos no limite, suas mentes em frangalhos. No auge do caos, a floresta fez sua última e mais brutal cobrança. Zeca, já ferido e cambaleante, não conseguiu acompanhar o ritmo. Enquanto tentava escalar uma barreira de raízes que se ergueram do chão, um cipó grosso e escorregadio, que parecia ter vida própria, envolveu seu tornozelo. Ele gritou, escorregou, e foi arrastado para trás, para dentro de uma moita de folhagens densas que pareciam se fechar sobre ele. Seu grito final foi abafado pela fúria do vento e o gemido da terra, e em um instante ele desapareceu, engolido pela floresta. Ricardo, Laura e Célio ouviram, mas não puderam parar. O instinto de autopreservação era a única coisa que restava. Célio, o mais forte, tentou abrir caminho para fora, usando sua força bruta. No entanto,
Enquanto passava por uma área onde a vegetação era particularmente densa, sentiu uma dor lancinante em seu braço, uma trepadeira espinhosa, de um tipo que nunca havia visto. Enrolou-se em seu antebraço, e seus espinhos, mais parecidos com garras, rasgaram sua pele e pareciam se cravarem profundamente. Ele gritou, tentando puxar o braço, mas a planta não cedia. Ricardo e Laura, correndo, viram os olhos de Célio se arregalarem em pânico, antes que a trepadeira, com uma força impossível, o puxasse para dentro da mata, arrastando-o para as sombras, onde seu desespero se desfez em um silêncio absoluto. Apenas Ricardo e Laura conseguiram, por um milagre terrível, romper a última barreira de árvores que se fechavam. Eles cambalearam para fora da floresta, caindo de joelhos na borda da mesma estrada de terra que haviam deixado há dias. Ou seriam semanas. O sol, fraco e pálido, começava a despontar no horizonte, revelando dois seres humanos irreconhecíveis. Seus corpos estavam cobertos de cortes, hematomas, picadas de insetos estranhos e lama. As roupas, em farrapos, mal cobriam seus corpos exaustos, mas as marcas mais profundas eram invisíveis. Ricardo, o pragmático e implacável, estava irreconhecível. Seus olhos, antes cheios de ganância, agora refletiam um terror oco e distante. Ele tremia incontrolavelmente. Sua voz era um sussurro rouco, a certeza de que a floresta estava viva, que ela os havia caçado com uma inteligência maligna, havia esmagado o seu espírito. Ele estava fisicamente a salvo, mas sua mente estava em frangalhos, assombrado pelos gritos de Zeca e Célio, e pela visão das árvores se movendo. Laura, a engenheira, embora em choque, estava estranhamente mais lúcida, mas com uma peculiaridade. Sua pele, exposta ao contato com as plantas estranhas, mostrava manchas que se assemelhavam à casca de árvore, em tons de verde e marrom, e seus olhos pareciam ter uma profundidade estranha, como se pequenas folhas verdes estivessem pulsando em suas íris. Não era uma doença, mas uma mutação leve, uma marca da floresta que se recusava a deixá-la ir. Ela vivia com a paranoia constante de que a floresta ainda a observava, esperando o momento de terminar o que começou, e que o pedaço de natureza, em sua própria pele, era uma prova viva e palpável disso. Ambos carregavam um trauma profundo, e a certeza inabalável da consciência da floresta. Eles eram sobreviventes, mas para sempre marcados pela retribuição da natureza, condenados a viver com as lembranças vívidas daquela luta, e a paranoia de que a floresta, mesmo de longe, ainda os observava, lembrando-os do que acontece quando se tenta desrespeitar o que é antigo e vivo. A história de Ricardo e Laura, os únicos sobreviventes da expedição da Progresso Extrativa, espalhou-se por São João da Boa Vista, não como um relato de aventura, mas como um sussurro aterrorizante. As versões oficiais falavam de um acidente trágico na floresta, mas os olhos vazios de Ricardo e as estranhas manchas na pele de Laura contavam uma história muito mais sombria, selando o legado da floresta como um local proibido. Ricardo, completamente foi internado em uma instituição psiquiátrica em São João da Boa Vista. Ele balbuciava sobre árvores que se moviam, terra que engolia e ventos que gritavam. Mas suas palavras eram interpretadas como delírios de um homem traumatizado. Seus olhos permaneciam fixos no vazio, sempre olhando como se a floresta ainda o observasse de fora das paredes do hospital. Ele nunca mais mencionou lucro ou exploração. Sua mente estava presa em um loop de terror, e o som do vento, mesmo distante, o fazia tremer incontrolavelmente. Ele era a prova viva de que a natureza podia quebrar um homem sem precisar de garras ou presas. Laura, por sua vez, tentou recomeçar, mas as sequelas físicas e psicológicas eram um fardo constante. As manchas em sua pele,
que pareciam casca de árvore, nunca desapareceram. Elas escureciam e se expandiam sutilmente em momentos de estresse ou quando ela estava perto de áreas verdes, um lembrete vivo da mutilação que a floresta lhe impusera. Seus olhos, com aquele estranho brilho folháceo, desenvolviam uma sensibilidade aguda à luz e ao movimento, e ela passou a evitar a todo custo a proximidade de árvores densas. Ela vivia com a paranoia de que a floresta ainda a observava, esperando para reclamar seu pedaço dela. Laura se dedicou a uma vida reclusa, usando roupas de manga comprida e evitando qualquer contato com a natureza. Ela se tornou uma figura sombria em São João da Boa Vista, uma lenda silenciosa sobre o que acontece quando se desrespeita a floresta. A área onde a Progresso Extrativa tentou sua invasão tornou-se um tabu local. A trilha recém-aberta e as marcas do bulldozer foram rapidamente engolidas por um crescimento exuberante da vegetação. As árvores cresciam de forma anormalmente rápida, densa e espinhosa, formando uma barreira impenetrável que parecia querer apagar qualquer vestígio de intrução. O local do acampamento e o bulldozer queimado desapareceram sob um emaranhado de vinhas e arbustos, como se a própria terra tivesse curado suas feridas e absorvido os invasores. Histórias sobre a floresta viva que devora quem a desrespeita se tornaram parte do folclore de São João da Boa Vista. Os moradores locais, já respeitosos com a natureza, agora evitavam a região com um temor reverencial. Contavam-se lendas sobre as almas de Zeca e Célio, presas nas raízes das árvores, e sobre a floresta que guardava rancor. Parallels era um aviso vívido do poder da natureza vingativa. O legado da floresta que sente e reage não era uma lenda distante. Era uma verdade tangível, marcada nos corpos e mentes dos sobreviventes e na paisagem de São João da Boa Vista. A floresta, com sua fúria e sua capacidade de revidar, havia provado ser um poder imenso e ancestral, lembrando a todos que o desrespeito à natureza pode custar não apenas uma vida, mas a própria sanidade e a essência do ser. E, em algum lugar em suas profundezas verdejantes, ela continuava a observar, sempre vigilante. Asterisk.